Saudações! Vamos a mais uma resolução de problema relacionado à trigonometria. Dessa vez eu selecionei uma questão relacionada ao exame de admissão de professores da SEDU, mais precisamente, edital 45/2016. Antes de ler o enunciado, vamos analisar aqui a figura geométrica. Tem um triângulo retângulo aqui. Temos uma árvore, uma ave pousada no topo da árvore e um cidadão observando essa ave. O ângulo de observação é de 30 graus. A distância aqui do observador até a árvore é de 5 metros, da ponta do binóculo até a árvore. Foram fornecidos alguns dados, o seno, cosseno e tangente de 30. Muitas vezes você não vai precisar lembrar daquela tabela de ângulos notáveis, isso vai ser fornecido no enunciado. Bom, agora vamos ver o que ele está querendo aqui. Nós já vimos que é um ângulo de 30 graus, ângulo de observação, já vimos que foi fornecido um cateto, um dos catetos. Vamos ver o que o problema está querendo. Agora eu vou ler o enunciado. César estava em um parque e observou, com seu binóculo, um pássaro no topo de uma árvore, conforme nós vimos aqui, conforme representado no desenho abaixo. Tanto César como a árvore encontravam-se sobre o mesmo plano, ou seja, a árvore e o César estão sobre o mesmo plano. Agora, o que o enunciado quer? Em que altura, em relação ao solo, encontrava-se esse pássaro no momento em que César o avistou? O enunciado está querendo saber a distância entre a ave e o solo. E para isso, obviamente, eu preciso descobrir qual é a medida do cateto oposto, que é esse valor aqui, esse cateto aqui. O cateto oposto é o ângulo de 30 graus. Mas não apenas isso. Eu também preciso saber qual é a distância desse tronco aqui, qual é a medida desse tronco da árvore. E para isso eu não preciso nem fazer cálculos, é só observar ao lado e você vai constatar que foi fornecida essa informação por intermédio da altura do observador. A altura do César está aqui, 1,75 m. Então, para poder encontrar essa resposta, eu tenho que encontrar a medida do cateto oposto e adicionar a ela a medida da altura aqui do César. Aí eu terei a distância entre a ave e o solo. Super tranquilo, sem mistério nenhum. Então vamos calcular. Tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. A tangente de 30 foi fornecida, está aqui. Então vamos substituir aqui na fórmula. O cateto oposto eu não tenho, eu vou ter que descobrir isso, então vamos deixar ele aqui quietinho. O cateto adjacente foi fornecido, está aqui. Você observa que essa questão é bem mais fácil do que aquela da aula anterior. Aqui embaixo do 0,58 não tem nada, eu coloco 1. Então, multiplicando em cruz aqui vai ficar da seguinte forma. A incógnita multiplicada por 1 é igual à própria incógnita. 0,58 multiplicado por 5, vou fazer aqui no cantinho. Cinco vezes 8, 40. Com 4. 5 vezes 5, 25, com 4, 29. Cinco vezes nada, nada, abaixo 2. Aqui, duas casas após a vírgula. Então deu 2,90. Muito mais fácil que a questão anterior. Então o valor da incógnita do cateto oposto é 2,90. Essa medida aqui
é 2,90, quase 3 metros. Mas isso aqui por si só não vai bastar. Eu preciso adicionar a esse valor a medida aqui do tronco. Então vou colocar aqui a altura da ave até o solo vai ser igual a 2,90 mais a altura do observador. Vamos fazer esse cálculo aqui embaixo. Nove, 7, 16. Vai 1, 2, 3, 4. Então nossa resposta é 4,65 metros. Essa foi muito fácil. Ok, sem mistério nenhum. Então essa aí é a resolução da primeira questão da prova para seleção de professores da CEDU. Tá ok, galera? Muito obrigado e até a próxima.